Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Esta é nossa querida irmã Anaide, a qual é cooperadora da igreja, irmã do Círculo de Oração, e hoje trouxe aqui para vocês um vídeo muito especial, todo ilustrado, ministrado por ela, aqui na Igreja Córrego da Serra, que você venha prestar atenção em cada detalhe desse vídeo, da palavra do Senhor, a qual foi trazida para nós sobre a importância de fazer missões. Veja esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Ficaremos felizes em responder. Deus abençoe sua vida. Amém, irmão. Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmão, por esse motivo nós estamos aqui, adorando o Senhor aqui no Córrego da Serra, essa igreja abençoada, esse povo de Deus abençoado. Né? Vamos, o Senhor na justiça do juízo. E quantas pessoas, né, que já foram, né, receberam convite, já foram evangelizadas, já participaram de culto, e ainda, né, irmão, não decidiram ainda. Vamos pedir, né, que o Senhor venha, né, fazer uma grande colheita nesses últimos dias mesmo. Vamos decidir para os nossos familiares, para os enfermos. O Senhor, né, irmão, vai estar operando mesmo. Glória a Deus. Nós vamos incluir também todos os missionários, né, irmão, que estão lá no exterior, que estão em outros países também, às vezes passando dificuldade, né, irmão, às vezes são missionários lá no exterior, né, irmão, em alguns lugares, né, desse mundo, né, irmão, passa mesmo no canto do plano mesmo. As coisas não é fácil, né? Tem lugar que é proibido falar de Jesus, mas tem lá, né, irmão, gente falando, né, arriscando a morte, morrendo, sendo, né, morto, martirizado, mas está anunciando essa palavra. Aleluia, Jesus. Querido Deus eterno, Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus, Pai eterno, bota o teu sangue dele na graça, desse estudo dessa noite, Deus querido. Abençoa a vida da nossa irmã Anaide, continua usando o teu servo, Deus, fazendo o instrumento para anunciar essa palavra poderosa, verdadeira, genuína. Deus querido, uma coisa a hora missionária, os 4 cantos desse país, do exterior, ó Pai, Deus Santo, Deus Santo, poderoso, convenço, Deus, na teu Santo Espírito, ó Pai. Os perdidos, meu Deus, as pessoas que foram evangelizadas, as pessoas que congregam conosco e ainda, meu Deus, não decidiram passar pelas águas. Deus querido, faça um rebuliço nesses últimos dias mesmo, ó Pai. Tem misericórdia, Jesus Santo, que vai salvando, transformando vidas, acendendo uma chama no coração dessas pessoas, ó Pai, de cada um de nós. Deus querido, continua nesse culto aqui, meu Deus, curando, ó Pai, transformando vidas. Deus Santo e Poderoso, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto, tá? Eu quero que os irmãos observem essa maquete aqui. Desse lado aqui é Samaria. O que os irmãos observam? Nessa parte aqui falta água, aqui falta Jesus. O que alguém pode me falar disso aqui? Seco. Seco. Uma vida difícil, não é? Umas casas, uma cor feia. Dá pra gente entender que é pobreza, não é isso? Tanto a pobreza espiritual como muito bem, irmã, você está me ajudando muito. Irmãos, pode dar sugestão, pode falar, né? Todo mundo ficar à vontade. É bom para a gente, todo mundo aprender. Vou pedir o Evaco para chegar mais para cá, olha. Eu estou perto. Não dá não. Do lado de cá, irmãos, a gente já vê, né, algo diferente. Esse aqui, ó, é o grandioso poço de Jacó. Olha que coisa bonita o poço de Jacó, né? Cheio de vida, né? Oi? Cheio de vida. Muito bem, irmã, parabéns. E o poço de Jacó, embora Jesus ainda não está aqui,
Mas aqui tem água, então aqui tem vida. Então, onde não tem água, onde não tem vida, é completamente diferente. De cá, que já existe a água, né? Então, já tem a vida aqui. E aqui não é, no caso, só as plantas. Então, a gente pode imaginar os insetos, né? É um ambiente acolhedor, né? Aonde que está aqui. E eu quero mostrar para os irmãos que eu criei, né, um boneco aqui. Quem que os irmãos acham que é esse aqui? Jesus. Oh, muito bem. Esse aqui vai estar representando Jesus. Agora, irmãos, tem ela também é muito importante, né? A mulher samaritana. Porque o que o texto vai falar? Ele vai estar falando muito dela. E essa mulher, os irmãos vão observar aí a transformação que essa mulher vai fazer, tanto na vida física, como na vida espiritual aqui em Samaria. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, tá tudo bem, né? Tá, então vamos lá. Eu vou ler parte dos versículos e parte eu vou parar. Então, graças a Deus, é um culto de missões, uma bênção, né? O nosso texto base é no Evangelho de João, capítulo 4. E eu vou ler primeiro de 4 a 10, 28 a 30. De 39 a 42 vai ficar para depois. Então nós vamos estar falando agora sobre a mulher. Quem que é essa mulher, gente? É samaritana. É a mulher samaritana. Será que ela é uma pessoa que já tem uma vida toda organizada, tudo certinho? Ou será que ela tem que ter uns consertos? Tem que ter uns consertos, né? Mas como ela vai lá na fonte de água viva, né? Então a coisa vai tomar um rumo diferente, né? Então eu vou ler aqui, começando do 4 a 10. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Silcar. Como que é o nome da cidade, irmãos? Silcar. Eu nunca tinha ouvido falar, mas agora eu já sei. Silcar. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Silcar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Até o 10 aí que eu marquei, né, irmão? Vi certinho, vi? Então tá bom. Irmãos, a mulher está aqui na terra. Se não tem água, deserto, né? Terra seca.
estava vindo da Galileia e ele já estava cansado, ele precisou chegar aqui no poço de Jacó. Irmãos, as coisas de Deus é tão perfeita que nada acontece por acaso, né? Tudo Deus determina daquele jeito certo. Então Jesus, ele veio e ele cansado, ele sentou aqui, né? O que acontece? A mulher samaritana sai de lá, imagino eu, né, que ela andou, e a Bíblia fala também que ela andou muito, né, quilômetro para ela chegar aqui no poço de Jacó. Então já era um sacrifício muito grande, né, essa caminhada dela de vir aqui para buscar água. Então quando ela chega aqui, aí começa um diálogo, aonde Jesus, ele pede para ela água, ele pediu, mas diante do poder dele, né, se ele quisesse que, mesmo que o poço era de 34 metros a profundidade dele, ele tinha como tirar essa água, mas a gente precisa usar, às vezes, uma determinada conversa, puxar um assunto, para a gente ter como está falando, né, das coisas de Deus. E o que Jesus fez? Jesus pediu água para a mulher. Aí começa a conversa dos dois, né? Que coisa bonita, começa a conversa dos dois. Os judeus, né, eles não conversavam com os samaritanos, e principalmente com uma mulher. Mas como Jesus não faz acepção de pessoas, irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Ele começou a conversar. Ela foi buscar a água comum, né? Mas ela não sabia que falava com a água viva. Então começou a conversa. E sabe, ela falou, né, que ele não tinha como tirar porque o poço era fundo. Ela falou para ele que, como era mulher samaritana, que ela ia dar água para ele beber. Os irmãos sabem por que ela falou isso para ele? Que ela, tipo assim, que ela não concordou em servir a água para ele. Os irmãos sabem por quê? Os judeus não comunicavam com ele. Muito bem. E se ela achou que se ele tomasse da água da mão dela, ele se tornaria impuro. Por isso que ela, né, no caso, ela tentou negar a água. Então eles conversaram aqui, conversou bastante. Irmãos, é muito glorioso quando encontra com o Senhor. Aleluia. E ele falou para ela, né, para ela ir buscar o marido, né, contou quantos maridos que ela já tinha. Então ela era uma mulher de vida fácil, né? Era para Jesus. Hoje em dia as pessoas ainda têm muito preconceito, mas naquela época era pior ainda. Mas o que aconteceu? Ele não importou com a vida que ela levava. Ele queria salvar ela. Irmãos, eu não li ainda de 28 a 30. Quem pode ler para mim? Amém. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Obrigada, irmã. Olha que coisa gloriosa.
dois conversaram. Me faltou o cântaro aqui, irmãos, mas esse eu não dei conta de fazer, não. Ela interessou tanto, né, pela palavra dele, e ali falou que ela achou que era o Cristo, não foi isso? Então, o Espírito Santo já começou a abrir o entendimento dela. Amém. Aí, ela deixou o cântaro. Irmãos, eu vou lá no cego de Jericó. O cego de Jericó, quando ele foi curado por Jesus, ele tirou de si a capa, né? Que aquela capa mostrava que ele era um cego. Então ele lançou fora do corpo dele a capa. A mulher samaritana, ela deixou o cântaro. E o que a mulher samaritana fez? Jesus ficou aqui, ó. Ele ficou, né, descansando, porque estava muito cansado. Os seguidores dele, né, os discípulos, tinham ido comprar comida. E a mulher samaritana, irmãos, olha aqui, ela acabou de conhecer Jesus agora. Ela já foi para Samaria. Sabe fazer o quê? Contar para as pessoas. Contar e fazer missões, irmãos. Glória a Deus. A gente não precisa ficar um montão de tempo na igreja para sair fazendo missões, não. Ela acabou de conhecer Jesus. Glória a Deus. Ela acabou de conhecer Jesus e aceitar Jesus, e ela já saiu fazendo, Aleluia, Deus. Aleluia. pregando, né? Deus. Irmãos, isso é converter e colocar a mão no arado. Deus. Olha que coisa bonita, né? Então ela foi para Samaria para contar. A cidade o que mesmo que eu falei para os irmãos? Sicar. Então ela foi para cá para contar para eles que ela tinha conhecido o quem, gente? O Cristo. O Cristo. Então, irmãos, que o que a mulher samaritana fez nesse momento aqui, né? Que vem servir de exemplo para nós, propagar mesmo o Evangelho de Jesus. E aqui embaixo, no último versículo está falando: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eles todos saíram da cidade e foram encontrar com Jesus. Ah, olha pra você ver que coisa bonita, né? Então, o que ela fez? As pessoas saíram lá da cidade, vieram para cá, o pão da vida está aqui, a água da vida está aqui, a água natural está aqui, né? Agora, eu vou para lá agora, depois eu volto aqui, tá certo? Se os irmãos tiverem qualquer coisa aí para me ajudar, pode falar, tranquilo, eu gosto de interagir. E se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir também, beleza? Então, a mulher samaritana. O que foi a ordem que Jesus deu quando, logo que ele ia subir para os céus, né? Qual que foi a ordem que ele deu para nós? Ide por todo mundo e prega. Olha que coisa bonita, ó, os irmãos estão por dentro, ó, parabéns para os irmãos aí. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas ele falou uma coisa especial aqui. Ele falou que é para pregar, mas que é para fazer discípulo também. Não é isso? Então não é só jogar a semente. Não, jogar a semente e cuidar, cultivar e fazer essa semente produzir. Agora, irmãos, missões, ela tem que dar, para parecer que é um contraste, né? Dentro de missões tem a palavra sim e tem a palavra não. Será o que significa isso, né? Sim, não, né? Vamos ver como é que funciona isso aí? Ó, o sim
evangeliza, ajuda na assistência social, ela está dizendo sim ao mundo, no sentido de mostrar que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então, a parte do sim. Irmãos, viu o que eu falei na assistência social? Se tiver uma pessoa com fome, pode ir lá falar para ela de Jesus e falar e não fazer nada. Nem sempre surge efeito, não. Cuida da pessoa, do alimento, cuida do que ela precisa e fala bastante de Jesus e o Espírito Santo vai fazer a obra. Glória a Deus. E não, né? O sim você já descobriu, né? Agora vamos descobrir o que é o não. Todavia, missões também é o não de Deus ao mundo. Irmãos, o mundo está terrivelmente terrível, né? Então, como demonstração da oposição da igreja e de Deus, né? Porque a Bíblia nos fala em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Os irmãos entenderam aí o sim e o não? Todo mundo entendeu ou ficou alguma dúvida? Amém, então, né? Então, sem o discipulado, a igreja será composta sem o discipulado, a igreja não será composta de verdadeiros e frutíferos seguidores de Jesus. Então, nós temos que ensinar mesmo, sabe? Igual a gente ensina na escola, ensina uma criança a ler. Então tem que ensinar para as pessoas também que a gente está buscando, né? Para trazer para a casa do Senhor. A gente tem que ensinar as coisas direitinho. E não esquecer, irmãos. Se tem uma pessoa lá fora com fome, leva um pouquinho de água, leva um prato de comida, leva uma quitanda, chega lá, entrega e fala de Jesus para aquela pessoa. Aleluia. Não só falar, Jesus te ama, Mas larga para lá. não funciona. Vamos agora. O primeiro missionário. Irmãos, o primeiro missionário foi Deus. Por que foi Deus? Assim que Adão e Eva pecou, eles já sentiram, né, que estavam nus. Deus já veio, já chamou, eles estavam escondidos, né? Então Deus fez a missão, ele já veio. Ali ele arrumou roupa para eles, né? Me parece que sacrificou um cordeiro, fez a roupa para eles. E ele falou que viria o Salvador, né? Através da mulher e viria o Salvador. Então lá no comecinho veio o problema, mas veio a solução para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos os profetas, né? Os profetas, eles pregavam o arrependimento. E muitos deles já apontavam para Jesus, né? Que muitos e muitos anos depois, mas que ele ia nascer para salvar a humanidade. Nós temos também, né? Os discípulos. E eu quero falar bastante assim, na vida de Pedro, né? Que foi um discípulo de Jesus. E a conversão de Pedro era um pouquinho complicada, porque Pedro, ele viveu com Jesus, mas ele não era convertido. Ele demorou a passar pelo processo da conversão. Então, andar com Jesus não significa que a pessoa está convertida. A pessoa precisa passar pelo processo da conversão. Então, quando isso aconteceu na vida de Pedro, aí vem aquele sermão, né? Lá nos dias de Pentecoste, quando Pedro falou
E muitas almas, né, renderam ao Senhor. Aquele Pedro já era convertido. Né? Então precisamos vir à igreja, mas não de faz de conta não. Sério mesmo, vir para a igreja e servir a Deus de todo o coração e ser convertido. Aleluia. Outra pessoa que eu quero falar também um pouquinho sobre era Saulo, né? Quantos problemas Saulo trouxe, né? Perseguindo os cristãos. E aí Jesus aparece para ele e transforma, né? O Saulo transforma em Paulo. Gente, quanta coisa bonita que Paulo fez, né? Quanto é escrito aí que tem na Bíblia que Paulo fez, inspirado, né? Claro, pelo Espírito Santo, que até os dias de hoje serve para nós, né? Amém. É tipo ali um mapa, um roteiro. Ele é um exemplo para a gente estar seguindo, né? Então, e quem hoje, irmãos, que tem que fazer missão? O Paulo foi embora, o Pedro foi. Tem um grande número de missionários aqui, né? Então, ó, mão na massa, né? Os irmãos já sabem direitinho como é que tem que fazer. Então, mão na massa. Vamos pregar missões. E eu estou aqui hoje com um compromisso, eu e Deus, que eu quero mais gente para tornar missionário aqui, ó. Glória a Deus. Tá? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora já é a minha hora de vir para cá mesmo. Irmãos, quando eu venho na igreja, que eu vejo isso aqui, lá na Assembleia também, lá na sede, estava muito bonito lá. Irmãos, missão é o meu coração. Aleluia, Jesus. Realmente é uma coisa lá do fundo. Eu tenho prazer com as missões. Mas é de verdade mesmo. Aleluia. E o Espírito Santo sabe disso. Glória a Deus. Então aleluia. as missões, como é que ela se faz, irmãos? Com os joelhos de quem ora. Então, eu não quero frisar, só que não. Eu quero frisar que é muito valioso os joelhos de quem ora, porque a oração, ela é a chave, ela transforma tudo. Então aqui tem um grande poder aqui, ó, nos joelhos de quem ora. Mas também precisa do dinheiro de quem contribui. Irmãos, não tem jeito de fazer missão, principalmente as pessoas que moram longe, que vão para outros países, né? Ou para outras cidades. Não tem como fazer essa missão se não tiver dinheiro, irmãos. Ó, tem uma historinha muito bonita, verdadeira. Uma irmã saía catando latinha nas ruas. Ela era pobre, não era? Ela estava catando latinha, era pobre. Catando latinha, mas não era para comprar alimento para ela, não. Era para vender, para contribuir. Porque ela sabe que lá longe tem os missionários, que eles precisam do alimento, que eles precisam do remédio, eles precisam da roupa. Outra coisa, sabe o que o missionário faz ainda? Quando ele junta as pessoas que ele está evangelizando, ele serve um cafezinho. E às vezes ele divide aquele pouco que ele tem, mas ele divide. Eu posso falar da irmã Márcia. Ela andava mais de 20 quilômetros a pé, e ela levava uma farinha de trigo, um fermento, chegava lá no lugar que ela ia fazer os cultos, ela servia, era pouco, era o que ela tinha,
mas ela dividia. Amém, Jesus. Aleluia. Os missionários que estão espalhados pelo Brasil, né? A gente pode falar do Amazonas, a gente pode falar do Nordeste. Esses missionários, irmãos, Aleluia. eles batalham pelo salário deles, mas esse salário não é só deles e da família, não. Eles dividem com aquelas pessoas, né, que eles estão ali cuidando. Irmãos, é muito bom dividir aquilo que a gente tem, sabendo Aleluia. mais que é uma Glória a Deus. semente que a Aleluia. gente está plantando, que essa semente vai germinar Aleluia. de uma forma grande. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso fazer missão. Então tá aqui os pés de quem vai, e nós vamos juntos. Como que nós vamos junto com eles? Através, muito bem, irmã, com os joelhos. Nós vamos com dinheiro, nós vamos ajudar esses pés aqui, irmãos, de quem vai. Nós não podemos ir. Nós às vezes não somos chamados para ir para o campo, mas nós vamos através desses pés aqui, que deixa a família, deixa a cidade, deixa o conforto, porque a vida do missionário, principalmente no Amazonas, é uma vida complicada. Mas e os que estão lá onde pode ser mortos? E os que estão lá onde está a guerra? Eu vi, irmãos, o pastor Gessé chorando há uns tempos atrás, falando quando lá na Ucrânia ele estava dividindo um pouquinho de comida, que não dava para comprar para todo mundo. Então era assim, pouquinha coisa numa sacolinha, mais um pouquinho em outra, e eles iam distribuindo para aquelas pessoas e pregando a palavra de Deus. Irmãos, sinta no seu coração, no lugar de quem está lá. É muito bom a gente estar na casa da gente, agasalhado, come a hora que quer, bebe a hora que quer, mas muitos missionários, eles passam falta. O que vai para eles não é suficiente. Alguém quer completar aqui? Falar alguma coisa? Me perguntar alguma coisa? Irmãos, eu faço missões, eu não tenho ideia de quantos anos. Não tenho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esses netos aí, ó, quando eu tinha mais uma situação financeira melhor, todos eles eram missionários contribuintes. Amém. Na nossa casa começou no Evaldo, correu toda a família e chegou no Gustavo, que é o mais novo. Todos nós contribuía com as missões. E eu não largo mão disso nunca. Eu deixo de comprar uma coisa para mim, mas eu entrego aquilo para ajudar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eu coloquei aqui algumas sugestões que pode ser usado dentro da igreja para estar melhorando, né, para as pessoas estar investindo nas missões. O que eu coloquei aqui? Fazer votos. A Bíblia manda fazer votos, não manda? Os irmãos concordam comigo? Amém. Então, nós podemos fazer votos com o dinheiro destinado às missões. Outra coisa, irmãos, transformar uma pessoa problemática, uma pessoa doente, uma pessoa viciada. Irmãos, tudo que está errado, vamos transformar essa pessoa em um missionário. Irmãos, Deus não fica devendo nada a ninguém.
E o que investe na obra dele pode ter certeza absoluta que vai ter o retorno. Mas se não tiver, mesmo assim, compensa a fazer a obra de Deus. Outra coisa, fazer das crianças missionários. É verdade. Irmãos, tem lá o menino, né? Ensina para ele. Se não pode, igual, me parece que as missões é R$30 o mínimo, não é? O que ele pode fazer? Ó, vamos falar para o Gustavo. O Gustavo, ele tem eu vou tirar R$5 por mês. E em nome do Gustavo, ele vai ser um missionário. Então, irmãos, pegar as crianças, já modelar elas no sentido, sendo um missionário. Eu estou trabalhando com uma irmã, e essa irmã tem uma dificuldade muito grande para engravidar. Está fazendo exame e andando fora. E eu aconselhei que o bebê que um dia vai ser gerado, na hora da vontade de Deus, ele já é um missionário. Aleluia, Jesus. Eu expliquei para ela e ela assumiu o compromisso de estar fazendo do bebezinho que o Senhor ainda vai dar para ela um missionário. Oh, glória, aleluia. Irmãos, a gente pode fazer isso. Ai, meu Deus. E eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Ô, glória! Eu tenho certeza. Aleluia. A gente precisa, irmãos, ser exemplo para outras pessoas, né? A gente ser exemplo em questão de vida e dar o bom exemplo também na questão de ser missionário. Eu e o Evaldo tem aquela camiseta lá dos Gideões Missionários, né? Nossa, no comecinho, porque agora já fica mais difícil para a gente vestir, né? Mas eu e ele colocava aquela camisa e a gente já andou muito, né? Fazendo missões. Ultimamente que a coisa ficou um pouco mais parada. Eu não tenho saído muito de casa, né? Para estar falando. Mas quem sabe o Senhor está fazendo eu florescer de novo, né? Glória a Deus. Outra coisa que eu quero pedir para as irmãs do ciclo de oração, irmãs, a gente falou que a oração é a chave, que ela faz uma diferença, tudo, né? O ciclo de oração, tirar um tempo especial para orar pelas nações, não é nações, é que a gente escreveu errado, para orar pelas missões, tá? É claro que as missões aqui vai chegar nas nações, mas a palavra ali é missões. Irmãos, outra coisa que eu quero falar os irmãos concordam comigo que de Deus é as primícias? Amém. Foi o que aconteceu lá com Abel e Caim, né? Um entregou as primícias e o outro não. Os irmãos concordam em entregar o resto para Deus? Não. Será que Deus fica satisfeito em entregar o resto, a sobra? Não, irmãos. Agora, a gente entra numa parte aqui que foi Davi que disse, e ela é uma parte muito importante. Davi estava em uma situação difícil e ele precisava de oferecer um sacrifício a Deus. Então, essa pessoa aqui de nome Araúna ofereceu para Davi a eira, ofereceu os bois, ofereceu tudo que Davi precisava e falou que era para Davi. Ofereceu o holocausto, quer dizer, no caso de graça, né? Ele ia entregar uma coisa que não custou nada para ele. Aí o que Davi falou? Não. Porém, por certo preço tu comprarei, porque
Deus, holocaustos que me não custem nada. Os irmãos estão vendo que se ele tivesse pegado o que ele ganhou para oferecer ao Senhor, não ia resolver nada? Então, o que a gente oferece para Deus, ele tem que ter um certo sacrifício. A Bíblia fala para a gente oferecer os nossos corpos em sacrifícios vivos ao Senhor, não é isso? Então, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Aí Davi fez o holocausto que ele tinha que fazer, mas ele fez da maneira correta. Amém. Irmãos, eu quero voltar agora para Sandra cá de novo. Manaide, a respeito da pessoa oferecer para Deus algo assim, a gente lembra de Maria também, né, que derramou ali nos pés do Senhor ali, né, um unguento precioso, nardo puro, ali, que era correspondente ali, um ano um trabalhador comum, né, derramou tudo ali nos pés de Jesus, ele deu algo, muito valor ali, né? Isso é sacrifício. Deixou um gesto ali de adoração ali, muito bonito, né? Isso é. Até que Judas falou assim, mas por que não vende isso aí, dá dinheiro para os pobres? Não era a intenção dele, né? Jesus falou, os pobres sempre tem, a mim não me tem sempre. Foi muito bem lembrado isso aí, né? Realmente uma coisa muito bonita. Irmãos, eu quero voltar aqui. Eu já falei, né, que Deus foi o primeiro missionário, já falei dos outros, já comentei aquele cartaz lá. Agora eu quero falar, irmãos, nosso tempo passa tão depressa, na urgência da evangelização. Jesus fala o seguinte, ó: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quem está fazendo missão, está aqui, ó, segundo as suas obras. Jesus fala também, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias da Bíblia, né? Desse livro. Ele fala também, erguei os olhos e vede que os campos, né, já estão branquejando para a ceifa, mas ele fala também que os ceifeiros são poucos. Então vamos, irmão, arregaçar as mangas, agarrar duro aí com o pastor Ivan, com o pastor Jessé, e vamos fazer missões, irmãos. Irmãos, vou falar uma coisa meio esquisita aqui, mas se for preciso te deixar de comer um doce e mandar o dinheiro para lá, eu acho certo. Porque a gente tem muita fartura dentro de casa, não é? Irmãos, agora uma coisa, a gente tem que buscar almas. Tem que buscar, tem que pregar o evangelho. Mas o que os irmãos acham? Uma pessoa viveu aqui na igreja, ficou aqui por muito tempo, depois se enfraqueceu na fé. Tem que ir atrás dessa pessoa que enfraqueceu na fé, ou larga ele para lá e continua só buscando os novos? Irmãos. Fala de novo, irmão. Tem que ir atrás. E isso, irmãos, acontece que pessoas, às vezes, não fica lá desprezada, sozinha. Aí a pessoa não volta para a igreja, porque ela vai voltar sem ter apoio de ninguém. Muito bem, irmão. A próxima vez você pode me ajudar mais ainda. As pessoas que estão fracas na fé, que estão desviadas, que seja em que situação tiver, a igreja precisa lembrar dessas pessoas. É tudo que você falou, não precisa falar mais nada, né? Eu estou sempre orando sobre oração, orando por missões, orando para aqueles que estão desviados. E sempre nós estamos orando e batalhando, porque o que fala aqui, ó? Aquele que for fiel até o fim. Então esse que caiu, irmãos, e todos nós estamos sujeitos a cair. E nós não temos que apontar dedo na vida de ninguém, não. O único que pode julgar é só Jesus. Nós não temos que apontar dedo para ninguém, não.
pessoa, nós não conhecemos nada não. E Jesus fala para nós não julgar os servos dele. Tem muita gente que fica lá, o fulano lá está fraco, o outro fulano está fraco. E às vezes o irmão que está fraco está mais forte do que o outro que está falando dele. É verdade. Em Apocalipse, irmãos, está escrito 2:10, que muitas pessoas se enfraquecem na fé, caem, precisam de ajuda. Aquele que é fiel até o fim é que está escrito em Apocalipse. Então, muitas pessoas se enfraquecem na fé, caem, precisam de ajuda para reanimar. E assim nós buscamos almas para Jesus, mas precisamos buscar as ovelhas que estão desgarradas também. Agora, irmãos, eu já vou para esse finalzinho aqui, ó. Nossa, eu vou conseguir dentro do prazo. Olha que coisa boa. Amém. 39. O 39 ali. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador. Como é que nós vamos fazer para ficar bonito? O que você dá uma ideia aí para ficar bonito? Irmãos, então aqui, né, veio, mas ficou feio embaixo, o negócio tem que ficar arrumadinho, né? Ficou bem bonitinho. Tem que ficar arrumado, do jeito certo. A Silcar, né, a cidade aqui, ela não é mais aquela cidade de antes. Aqui está Jesus, a mulher samaritana, muita gente convertida, e mudou a realidade. Era tudo feio, seco, e veja agora, irmãos, a cidade mudou, floriu. E foi o trabalho dessa guerreira, dessa missionária, que mudou a situação. Irmãos, olha aqui para vocês verem, eles agora têm até uma igreja para orar. Olha como é que a coisa mudou. Irmãos, vamos lá. Eu quero ver, diante de tudo que eu falei hoje, se tem algum irmão, alguma irmã que quer nessa noite tornar um missionário, mas agora eu já estou falando de dinheiro mesmo, não é da oração não, que quer tornar um missionário, fazer de uma pessoa, essas coisas que eu falei aqui, ó, fazer de uma pessoa um missionário,